A primeira respiração de um bebê é um momento mágico, né? E quase sempre acontece naturalmente sem nenhum esforço. Mas, às vezes, essa transição do útero para o mundo precisa de uma ajudinha. Uma ajuda rápida e muito, muito precisa. Hoje, a gente vai mergulhar no protocolo que transforma esses primeiros e críticos momentos numa verdadeira tábua de salvação. Olha esse número, 3.613. Só em 2019, no Brasil, esse foi o número de recém-nascidos que não resistiram nos primeiros dias por causas ligadas à asfixia, ou seja, a falta de oxigênio. Isso é quase 1/5 de todas as mortes neonatais precoces no país naquele ano. Cada um desses números é uma vida que mal teve a chance de começar. Então a grande pergunta que move médicos e cientistas é essa: o que a gente pode fazer naqueles primeiros 60 segundos para reescrever essas histórias? A resposta, felizmente, existe, e ela está num conjunto de diretrizes pensadas nos mínimos detalhes para transformar um caos em potencial numa sequência de ações calmas, eficazes e que literalmente salvam vidas. Bom, o nosso roteiro hoje vai passar por 6 etapas fundamentais. A gente começa entendendo o tamanho do desafio no mundo todo, depois vamos ver a preparação, que é essencial. Aí, a gente entra na decisão crítica do primeiro minuto, nas intervenções para ajudar a respiração, no suporte avançado e, por fim, no impacto que tudo isso tem. Para a gente entender a importância desses protocolos, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Esse desafio de garantir que o bebê chegue bem não é uma exclusividade do Brasil, de forma alguma. É uma questão de saúde mundial. E esse número é de cair o queixo, quase 1 milhão de bebês. A asfixia perinatal é uma das maiores vilãs da mortalidade neonatal no planeta. É exatamente por isso que ter um plano de ação padronizado que todo mundo saiba de cor e que seja baseado em evidência é tão fundamental. Uma reanimação de sucesso não começa na hora que o bebê nasce, não. Ela começa bem antes. A preparação é a primeira e talvez a mais importante linha de defesa. Antes de cada nascimento, a equipe médica faz o que eles chamam de briefing. E não é só uma conversinha, não. É um planejamento meticuloso. Eles definem quem vai liderar, quem faz o quê, dão uma olhada em todos os possíveis riscos com base na saúde da mãe, testam cada equipamento e, claro, deixam o ambiente perfeito, com a temperatura certinha para receber o bebê. E então, chega a hora. O bebê nasce e pronto, o cronômetro começa a rodar. Os primeiros 60 segundos são conhecidos como o minuto de ouro. É um período em que uma avaliação super rápida vai determinar todo o resto. Nesse momento, a equipe não tem tempo para dúvidas. Tudo se resume a 2 perguntas bem simples, mas que são a chave para definir o que acontece a seguir. Elas separam um começo de vida tranquilo de um que vai precisar de uma intervenção imediata. E aqui está a encruzilhada. De um lado, o bebê com boa vitalidade. Ele está respirando ou chorando, tem os músculos firmes, flexionados. Do outro lado, um bebê que precisa de ajuda. Ele não está respirando, a respiração está irregular ou o corpinho está todo mole. Essa primeira distinção é o ponto de partida para absolutamente tudo que vem depois. No cenário ideal, quando está tudo bem com o bebê, a equipe espera pelo menos 1 minuto para cortar o cordão umbilical. Isso traz vários benefícios, como aumentar os níveis de ferro no bebê. E logo em seguida, ele vai direto para o colo da mãe, para aquele contato pele a pele, que é um momento super importante para o vínculo e para estabilizar o bebê. Certo. Agora, vamos seguir o outro caminho, o dos bebês que precisam daquela forcinha para começar. É aqui que a gente entra no coração da reanimação neonatal, com foco na ação mais eficaz de todas. Para o bebê que não está respirando bem, a equipe age assim, num piscar de olhos. Em menos de 30 segundos, eles fazem os passos iniciais. Levam o bebê para uma fonte de calor, posicionam a cabecinha dele para abrir as vias aéreas e secam o corpinho, o que também funciona como um estímulo para ele começar a respirar. Se esses primeiros passos não forem suficientes, a equipe começa a ventilação com pressão positiva, a famosa VPP. A beleza desse procedimento está na sua simplicidade e ao mesmo tempo na sua potência. Pensa assim. Dentro do útero, os pulmões do bebê estão cheios de líquido, não de ar. A VPP, basicamente, ajuda a empurrar esse líquido para fora, permitindo que o ar entre pela primeira vez. É essa aeração que dispara toda a mudança para o bebê viver aqui fora. E aqui tem um ponto que é super importante. A ventilação não começa com oxigênio puro. A diretriz é bem clara, tem que começar com ar ambiente, o mesmo ar que a gente respira. O excesso de oxigênio pode até fazer mal, então a abordagem é gradual, cuidadosa, para imitar a transição natural do corpo. E se a ventilação não melhora a situação de cara, a equipe não se desespera.
Eles seguem o checklist de correção, um passo a passo. Verificam o encaixe da máscara no rostinho do bebê, reposicionam a cabeça, veem se tem alguma secreção atrapalhando, abrem um pouquinho a boca e só então, se ainda precisar, aumentam a pressão. É um processo metódico, para garantir que a técnica está perfeita. Aqui a gente vê que a meta não é chegar a 100% de oxigênio logo de cara. O corpo do recém-nascido leva um tempo para se adaptar. Por isso, a equipe monitora a saturação no pulso direito do bebê, que é a medida que reflete o oxigênio que está chegando no cérebro. O objetivo é atingir essas metas aos poucos, de forma gradual, permitindo uma transição segura e suave. A grande maioria dos bebês responde super bem só com a ventilação. Mas, para uma pequena fração, é preciso ir além. Agora, a gente vai para o suporte avançado de vida, onde a coordenação da equipe é testada ao máximo. A ventilação resolve a maioria dos problemas respiratórios. Mas e o coração? Se ele não responder como esperado, a equipe precisa escalar a intervenção. O gatilho para o próximo passo é um número bem específico. Se a frequência cardíaca do bebê continuar abaixo de 60 batimentos por minuto, mesmo com a ventilação sendo feita direitinho, esse é o sinal para começar as compressões do peito. E essa ação é coordenada num ritmo preciso, 3 compressões cardíacas para cada ventilação. Essa sincronia é pensada para otimizar o fluxo de sangue com oxigênio para o cérebro e para o coração, enquanto a ventilação continua fazendo seu trabalho nos pulmões. No fim das contas, o que todos esses passos e números significam? Eles se juntam para formar algo muito maior que um protocolo. Eles formam uma verdadeira linha de vida. Essa citação da Sociedade Brasileira de Pediatria resume tudo. Treinar essas técnicas não é só teoria, tem um impacto direto, gigantesco. Pode reduzir as mortes por complicações no parto em até 30%. Isso mostra o poder que a preparação e a prática têm nas mãos. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Como é que um processo tão estruturado, quase um checklist, consegue lidar com um momento tão imprevisível, de tanta tensão? A resposta é que essa estrutura não limita a equipe. Pelo contrário, ela liberta a equipe para agir com confiança, rapidez e precisão. E é assim que ela transforma o que poderia ser uma tragédia em um novo começo.